Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos tratar de instalações, porém a parte 2, né? E lembrando que na parte 1 nós falamos mais da questão da infraestrutura, dos fatores que a gente deve observar antes de montar um aviário, né? A gente citou a questão, né, da temperatura, velocidade do ar, né, umidade, mercado consumidor, tudo isso nós citamos. Então, aqui vocês estão vendo uma foto recente, né, do nosso aviário, do IFE, né, e a gente observa que um galpão aqui não tem o lanternim e o outro tem. Então, isso tudo a gente vai estar falando na nossa aula de hoje, né, nós vamos tratar do galpão, as especificações do galpão. Então, um galpão para frango de corte, a gente observa, né, que também é um galpão que dá para ser utilizado quando a gente vai criar poedeira, né, na fase de recria, quando a gente não vai criar no sistema de gaiola, né, a gente vai estar falando depois sobre a parte de postura. A gente observa aqui um galpão, né, que ele está localizado no sentido leste-oeste. A gente vai estar falando porque o sentido é importantíssimo, respeitar a natureza. Observe que esse galpão, o telhado, a cobertura, ela foi pintada de branco. Essa pintura branca é justamente para refletir a luz do sol e não absorver calor, né, para não trazer problemas para o animal. Observe a presença desse telhadinho aqui em cima, que se chama lanternim, a gente vai estar falando dele. Esse galpão tem uma mureta lateral, que a gente vai estar falando a função e a finalidade dessa mureta e qual que é a dimensão. Observamos aqui o oitão, tá certo? E observamos que é um galpão que é todo com grama. Quando a gente planta, tem grama, melhora o ambiente, tá, do galpão. Então, por que o galpão no sentido leste-oeste? Observem essa gravura, a gente pode observar o sol, quando ele nasce aqui, né, no leste. E o que acontece? A partir do momento que o galpão, você faz ele no sentido leste-oeste, o sol não vai entrar dentro do galpão. Ele vai passar por cima da cuminheira, que é essa parte aqui do galpão. Ou seja, o sol, a radiação solar não vai entrar dentro do galpão, porque o frango, ele sofre muito a questão do estresse térmico. Então, só da gente fazer o nosso galpão no sentido correto, a gente já vai estar dando um passo muito importante na avicultura, na nossa criação. Então, o sentido do galpão, leste-oeste. Pode acordar de manhã, ver aonde o sol está nascendo, né, de manhã. Então, o que acontece? Você olha, é naquela posição que você vai colocar o seu galpão, tá? Com isso, você vai ter uma proteção, tá, para os animais. O galpão de criação, as especificações. A primeira coisa que a gente vai falar da cobertura. A cobertura é ela que recebe toda a radiação solar, certo? Então, o telhado, né, o ideal seria telha de barro. Porém, observe aqui nessa construção a quantidade de madeira. É muita madeira, ou seja, onera muito a construção. Acaba ficando muito caro. O ideal, telha de barro. Mas se onera, você não tem condição de fazer com telha de barro, o seu aviário é pequeno, você pode usar telhas de cimento? Pode. Hoje não está usando mais o amianto, aqui está escrito amianto, não está se usando mais o amianto há muito tempo. Então é fibra cimento. Essa telha de fibra cimento, se ela escurecer, você pode pintar de branco, certo? Isso ajuda muito. Aqui é um galpãozinho simples. Vocês estão vendo aqui que está o oitão, né? A lateral com uma cortina, tá? A gente deve evitar telhas de alumínio e de zinco. Por quê? Devido ao barulho que essas telhas fazem quando chove. Então fica um barulho intenso e causa um estresse muito grande nas aves. Hoje no mercado tem várias telhas já trabalhadas, né, para o animal não sofrer o estresse térmico. As telhas sanduíche, que ela já vem toda protegida e que ela não absorve o calor. Então ajuda muito, porém o custo é maior. Então a telha, o ideal é que a cobertura, que existe essa cobertura, o ideal telha de barro. Se você não tem condição de fazer a telha de barro, você pode usar a telha, né, de fibra cimento. Se você não tem outra opção, você sabe que a de alumínio vai sofrer. Hoje tem muitas estruturas metálicas, conforme a gente vai estar mostrando aí, certo? Mas a telha sanduíche, excelente.
A telha de fibra, se você colocar o galpão também numa altura boa, ajuda bastante. Então, o primeiro passo é a cobertura. A cobertura, esse galpão aqui, vocês podem observar que ele é todo de estrutura metálica. Hoje está sendo muito utilizado, tá? Eles já fazem essa estrutura toda, monta, tá? E eles podem utilizar ou telha sanduíche, ou uma estrutura metálica, ou mesmo a fibra cimento com espessura maior, tá certo? Muito utilizado hoje. O beiral, o que é o beiral? O beiral é o caimento do telhado. O beiral tem uma função importantíssima, porque o beiral ele serve para proteger do sol, tá? Para sombrear, e também ele protege no período de chuvas. Então o beiral ele é fundamental para você proteger, tá? Esse galpão. E isso é muito interessante, porque quando chove não molha dentro do galpão, as aves estão protegidas. Observe também que o beiral, ele não deve ser um beiral muito curto. Hoje é indicado um beiral de 1,5 m até 2,5 m. Geralmente, esse beiral aqui é de um bom tamanho, tá? Geralmente, as pessoas fazem um beiral menor, tá? Então, o beiral, ele é fundamental para proteger de água e de chuva. Tamanho 1,5 m até 2,5 m. Observe o lanternim. O lanternim é esse telhadinho que fica aqui. Observe que o lanternim tem uma abertura, né, do lanternim e tem a altura do lanternim. Observe aqui esse galpão, a gente olhando, né, por fora, a gente vê a questão dos oitões, não é isso? A gente vê o lanternim, o caimento do telhado, o beiral, tá? A gente vê também aqui a calçada, né? Mas vamos falar do lanternim. Qual a função do lanternim? O lanternim, na realidade, ele vai fazer com que o ar quente seja levado embora, que ele suba. Lembra que as aves têm a questão da amônia, né? O gás, que a urina é ácido úrico, quando em contato com a água, produz um gás amônia. Então, quando vem o vento pela lateral, esse vento vai fazer com que o ar quente suba, tá? E saia por onde? Pelo lanternim. Observe que pode haver também uma ventilação cruzada. Então, assim, o vento vai para cá, volta, ventila o galpão. E isso é muito importante para a questão do bem-estar das aves, tá certo? A gente vai estar falando lá na frente da questão da mureta, né? Porque ela, em lugares quentes ela deve ser baixa. E o lanternim ele tem essa função. Cuidado, o lanternim ele é muito importante. Só que a questão do lanternim é que se ele for mal construído, ele fica contra você, começa a chover, começa a entrar água. Então tem vários problemas também, se for mal construído. Lembrando que o lanternim tem que ser bem construído. O galpão que a gente coloca o lanternim são galpões que têm acima de 8 metros de largura. Se o seu galpão tem 8, não precisa fazer o lanternim, porque ele já é estreito, ocorre a ventilação cruzada, eles entram e saem. Se o galpão for muito largo, aí você vai precisar desse lanternim. Então, como que calcula essa abertura do lanternim? Né? Aqui na figura está 10% da largura. 10% da largura da cobertura. Esse 5% hoje já não se usa mais. Praticamente a altura do lanternim é de 40 a 50 centímetros, certo? E não esquecendo que o caimento do lanternim é o caimento do telhado, que em alguns lugares coloca 35 graus, outros 37. Tá? Então, como que calcula essa abertura aqui para a gente estar falando quando a gente for fazer a nossa instalação, projetando o nosso galpão? Olha, a abertura do lanternim é 10% da largura da cobertura, ou seja, você vai pegar toda a estrutura da cobertura. Então, olha bem, se é 10%, vamos supor que o meu galpão tenha 10 metros de largura, certo? E tenha 1,5 de beiral. 1,5 de beiral de um lado, 1,5 de beiral do outro. Então, olha, 10, 1,5 mais 1,5, 13 metros. 10% de 13, né, gente? 1,30. Quem tem dificuldade em fração, né? É só 0,1 vezes 13, né, gente? 10% não é 10 sobre 100 vezes 13, 1,30. Então, qual que vai ser a abertura do lanternim desse galpão? 1,30 metros. Qual a altura? De 40 a 50 centímetros. Entenderam? Olha bem, aqui está o lanternim, aqui é do campus, né, nosso, de Guanambi. Aqui está a abertura do lanternim. O nosso galpão ele tem 8 metros de largura, né?
E aí o nosso lanterninho ele não está com abertura tanto, mas já ajuda bem, tá? Ele deveria ter um caimento um pouquinho maior, tá? E de 40 a 50. Esse aqui já é um lanterninho de estrutura metálica, vocês observem que ele está bem posicionado, não é isso? E aqui um outro lanterninho. A função do lanterninho é fazer a troca, né? Fazer uma retirada, né, dos gases fortes. Ultimamente, assim, já há um tempo, né, está se utilizando muito esse forro com o mesmo material que faz a cortina, que é a RAF, o polietileno. Esse forro é muito usado em galpões bastante modernos, né, galpões. Lembra, né, que a avicultura, gente, nós estamos em primeiro lugar em exportação, no segundo em produção. Então, esses galpões são estruturas maravilhosas. Então, esse galpão, quando eles utilizam o forro, eles fazem um controle de ambiente todo dentro do galpão, com ventiladores, umidificadores, certo? Para que o ambiente seja bastante favorável para as aves, para que elas não sofram, para que elas realmente tenham bem-estar e possam produzir bem, para chegar no frigorífico um animal, né, de qualidade. Então, esse forro está sendo muito utilizado. O custo onera um pouco? Sim. Tá? Por isso que os pequenos praticamente não utilizam. Primeiro que o galpão é pequeno, ocorre a própria ventilação natural, né? Faz um galpãozinho mais estreito. Mas em grandes estruturas, a gente hoje é utilizado muito a questão do forro. Tá? Oitões é essa parede frontal. Tá? Geralmente essas extremidades estão voltadas, né, para leste e oeste. Lembra o sentido do galpão, né? Geralmente elas são fechadas. Eu me lembro quando a gente entrou aqui no IFE, né? E as laterais eram abertas e era uma confusão por causa da questão do vento. Então ela tem que ser protegida. Mas se você chegar e falar, a minha região não tem tanto vento, você pode fazer os oitões abertos e colocar somente a lona. Funciona também. Os oitões é importante que ele seja fechado em locais que tem uma ventilação alta, muito vento, a velocidade do ar. Certo? Os oitões é fundamental, então nesse sentido, tomar cuidado, né? Locais que ventam. Paredes laterais, ou também chamado mureta, é essa parede que fica aqui, ó. Observe que tanto essa quanto essa estão altas, tá? Para regiões quentes, a mureta pode ser de 20 a 30 centímetros, ou seja, a metade, né, gente? Com isso você economizaria o quê? Os tijolos, tá? A finalidade da mureta é impedir a entrada de água da chuva. Então a gente tem o beiral, que ajuda para não entrar chuva, e temos também a mureta, certo? Outra coisa, a mureta, ela impede, né, que a cama de frango seja levada para fora. É como se fosse uma proteção. E ela ajuda, na realidade, né, a manter o ambiente. Então ela impede a entrada de chuva e impede a saída, né, da cama. É muito importante que essa mureta seja baixa. Quando eu falo parede lateral, eu tenho que observar que tem a parede e depois toda de que? Telada. É importante que essa parede seja telada com uma malha de 2 centímetros. Ou seja, quanto menor essa malha, melhor. Porque vai evitar a entrada de passarinhos para transmitir doença, né? Principalmente o pardalzinho, que leva muita doença. Então, observem que aqui o do IFE é alambrado, é caro, não precisa disso, tá? Tela de galinheiro mesmo, com 2 centímetros a malha. E a mureta mais baixa, 20. Em locais que é quente, você pode fazer uma mureta maior, até de 40, até chegar até 60. Nós aqui não precisamos. Eu também digo o seguinte, se você está numa região fria, você pode estar usando o quê? A própria cortina para proteger. No sul do país, eles chegam a utilizar até cortina dupla, uma interna e a outra fora, tá? Aqui na nossa região, que é quente, mureta baixa. Observem que essa lona que foi colocada nesse aviário simples, ela está lá em cima. Essas cortinas de aviário é interessante que ela abra de cima para baixo, certo? Para quê? Porque se estiver ventando muito, você abaixa um pouco, vai estar ventilando. Quando você faz isso, o vento já vem direto. Daí a importância de saber também manejar a cortina, que ela abra de cima para baixo e não o contrário, tá? A distância entre os pilares. Os pilares é que vai dar sustentação ao telhado. Observe que a distância de um pilar para o outro fica em torno de 3 metros, tá? Por quê? Porque logo depois ele tem que sustentar a tesoura, que é a parte do telhado.
Se haver uma distância muito grande, a gente tem que tomar cuidado com o telhado. Em estruturas metálicas, fica mais fácil de você já montar a estrutura toda, de pilares e telhado. Esses pilares também podem ser de madeira, né? Hoje está sendo utilizado também eucalipto, e de concreto ou de manilha, conforme a sua economia, né? Que você vai fazer. Lembrando que a distância de um para o outro é em torno de 3 metros. O piso. Bom, o piso hoje tem até um lado que é a favor do piso e o outro não. Mas a gente vai tentar trabalhar com vocês, mostrando o que vocês acharem melhor. Olha, o que eu estava falando da tesoura é isso aqui, ó, gente. Essa figura aqui dá para ver bem nítido, né? A cada 3 metros, a tesoura do telhado. Telha de barro, o telhado realmente gasta muito madeira, tá? Então, o piso, ele é importante, gente, para proteger o interior do aviário contra a entrada de umidade e facilitar manejo. Observe, esse galpão aqui, a gente acabou de lavar, tá? Ou seja, é um galpão que a gente pode lavar, pode higienizar totalmente para a chegada de um novo lote, certo? E outra coisa, ele não precisa ser um cimento lisinho, não. Pode ser de concreto, cimento vassoura, certo? Desde que você possa higienizar esse piso. Geralmente ele tem de 6 a 8 centímetros, tá? É um piso de cimento mais destinado à higienização, tá? Muita gente está usando, colocar tijolos deitados, né? Para fazer também como isolante térmico, já que é o barro. Outras pessoas hoje estão utilizando o piso de terra batida. Eu me preocupo, porque não tem um controle de umidade, tá? Você pode ter mais problemas de doença. Fica o custo menor? Fica. Mas eu tenho medo desse custo menor se transformar em um custo maior, tá? Então, o que acontece? O piso de terra batida, ele não tem como a gente higienizar. O que a gente pode fazer? Colocar um desinfetante, colocar uma cal, certo? Só que o seguinte, lembrando que o desinfetante, ele tem efeito quando o ambiente está limpo. Quando o ambiente está sujo, dificilmente o desinfetante vai agir. Entenderam? Então, o piso, eu aconselho que seja cimentado, né? O concreto. Caso você não tenha condição, tente trabalhar, né? Para você futuramente cimentá-lo. Eu me preocupo com o piso de terra batida, tá? Calçada. A calçada é essa área aqui, ó. A calçada, geralmente, tá? Ela tem que ser menor do que o beiral. Tem uma relação direta. Se o seu beiral é de 1,5, a calçada você faz de 1. Porque quando chover, né, você vai estar o quê? A chuva vai cair fora da calçada. Outra coisa, a calçada ela tem uma importante função para evitar animais, roedores. Então ele tenta dificultar. O ideal é que a gente limpe em volta do aviário, né, coloca uma grama, tudo direitinho, e essa calçada protege desses animais, tá certo? Lembrando que a calçada tem que ser menor do que o beiral. As dimensões do galpão, né? Como eu falei, o galpão, o mínimo de um galpão. Quando eu falo isso, gente, eu não estou falando. Muitas vezes você quer montar seu aviário pequenininho. Você vai poder fazer com uma largura menor, entendeu? Você pode fazer um barracãozinho que funciona. Mas se você vai fazer um aviário, né? Você tem um dinheiro, você pegou um financiamento, né? A largura mínima é de 8 metros e no máximo 14. Por que isso? Devido ao telhado e para melhorar a ventilação, tá? Então o comprimento do galpão, ele vai depender do número de aves que você vai colocar lá dentro, certo? E essa lotação, a gente diz, essa densidade é por metro quadrado de animal. O pé direito, o que é o pé direito? É a lateral do galpão. Ela tem uma influência direta sobre a ventilação. Nós que estamos numa região quente, é interessante que o pé direito seja mais alto, para acontecer uma ventilação mais natural. Se você está numa região fria, você não tem que preocupar tanto com o pé direito, certo? Porque já é o local frio, né? A quantidade de radiação que vai chegar no interior do galpão. Então, ocorre muita troca gasosa, tá certo? De acordo com a altura do pé direito. Bom, Tinoco, em 1995, ela fez uma pesquisa, né? E ela estabeleceu o pé direito mínimo para locais quentes de acordo com a largura. Então, é direto. Se o galpão tem até 8 metros, nós vamos usar 2,80. Acima de 8, 3,15 metros. De até 10, 3,50. E assim por diante.
Nem todo mundo vai seguir essa tabelinha, mas que você faça pelo menos um pé direito de 3 metros já ajuda bastante em locais quentes. Essa é a realidade, tá? As dimensões, como eu falei, depende da largura. Por exemplo, a largura, tá? De acordo com a largura, a gente vai saber o que? A altura do pé direito, tá? A lateral do galpão. Quem vai determinar vai ser a largura. Se é 8, você vai vir para cá, você vai determinar a altura do pé direito. Ó, aqui dá pra gente enxergar melhor. O pé direito de acordo com a largura. Largura de 8, pé direito 2,80, tá certo? E assim por diante. Você já pega a tabelinha e já vai vendo. A densidade hoje, número de aves por metro quadrado, a gente fala ideal e a gente até colocou aspas, justamente porque hoje há uma grande diferenças, né, de teorias, de pesquisadores, né, a respeito disso. A média atual hoje está de 17 a 18 aves por metro quadrado. Tem lugares utilizando até 22 aves por metro quadrado. Ou seja, na realidade, 22 aves por metro quadrado, a pessoa está preocupada mais, não com o animal, mas com o peso por área, tá? E isso é complicado hoje, na questão de bem-estar. Se o seu galpão, ele é todo equipado, é todo automatizado, você pode colocar mais aves. Mas se o galpão não é automatizado, a gente recomenda utilizar de 10 a 13 aves por metro quadrado, tá? Para locais principalmente quentes, que você não tem um ventilador, que não tem um galpão automatizado. Tudo bem? No sul eles usam até 20, 22 aves, porém o galpão é todo automatizado. Esse aqui, por exemplo, ó, os comedouros são automáticos, mas os bebedouros são pendulares, certo? E geralmente eles ainda fazem as divisões dentro do próprio galpão. Isso por quê? Porque acaba competindo pela alimentação, pelo espaço, pela água, né? Então o animal acaba sofrendo. Muitos, por exemplo, quando chega a 37, 40 dias, já tiram um pouco também do lote para poder melhorar um pouco a densidade, tá certo? Veja bem, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês poderem começar a pensar, né, no seu aviário, quem for mexer com isso, né? Então aqui tem, ó, um produtor quer criar 3.000 frangos, considerando a densidade 10 aves por metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado do galpão nós vamos colocar quantas aves? 10. Primeira pergunta, qual a área do galpão? Então, qual a área do galpão? Olha, se a gente vai usar 10 aves por 1 metro quadrado e a pessoa vai criar 3.000 aves, 3.000 aves corresponde a X. Ó, multiplicando cruzado, 10x é igual a 3.000. 3.000 dividido por 10, o produtor vai ter que construir um galpão com 300 metros quadrados. Olha a outra pergunta. Qual o comprimento? Sabendo que a largura é de 8 metros. Olha bem, olha. A área é 300 metros quadrados. A largura, 8 metros. Qual o comprimento? Bom, comprimento é igual a área dividido pela largura. A área dividido pela largura. 300 dividido por 8, o comprimento desse galpão vai ser 37,5 metros. Mas vamos supor que a pessoa fala, eu não quero a largura de 8, eu quero de 10. Não tem problema. 300 dividido por 10, o seu galpão vai ter um comprimento de 30 metros. A próxima pergunta, qual a largura mínima da abertura do lanternim desse galpão? Considerando, né, o beiral de 1,5 metro. Olha, a abertura do lanterninho a gente falou lá atrás, que é 10% da largura da cobertura. Se a cobertura tem 8 e o lanterninho tem 1,5 e 1,5, 8 mais 3, 11. 10% de 11, 1,10 metros. Ou seja, a abertura do lanterninho, 1,10. A altura, de 40 a 50. E o pé direito depende da largura. Se a largura é 8, o pé direito vai ser quanto? 2,80. Deu para vocês entenderem, gente? Então, se tiver dúvida, vocês vão anotando para a gente poder estar tirando. E a área do depósito? Olha, a gente não falou de área do depósito, mas a gente colocou aqui. Porque é importante a gente ter um galpão, mas a gente ter um depósitozinho. Para que esse depósito? Para colocar os equipamentos, colocar ração, colocar tudo que você vai precisar para não ficar longe. E a área do depósito, a determinação é que seja 3% da área do galpão. Então, 3% de 300.
3% de 300 dá quanto, gente? 9 metros quadrados. Ó, então você vai fazer o seu depósitozinho aqui, 3 por 3, tranquilamente, entendeu? Para que você possa armazenar ração e equipamentos. Olha esse exemplo. Outro, né? Um produtor tem um galpão de 8 metros de largura por 20 metros de comprimento. E ele quer saber quantos frangos que ele vai poder criar. Considere a densidade 12 aves por metro quadrado. Observem, se a área do galpão não é largura vezes o comprimento, a largura é 8, o comprimento é 20. 8 vezes 20, 160 metros quadrados, certo? A densidade, cada metro quadrado vai dar para quantas aves? 12. Se você tem 160 metros quadrados, que você acabou de achar, 160 vezes 12, 1.920 aves você vai poder criar. Perceberam? Ah, mas eu não quero colocar 12 aves por metro quadrado, eu quero colocar 10. Então, 160 vezes 10, 1.600 aves. Perceberam quanto que duas aves aumentou? Ó, 1.600 para 1.920, ou seja, 320 aves a mais. Por quê? Você colocou duas aves a mais por metro quadrado. Perceberam a importância quando a pessoa coloca que ela precisa colocar mais aves por metro quadrado? Né? Ou seja, ela aumenta o número de aves. Olha o terceiro exemplo. Qual o comprimento do galpão para alojar 7.500 aves? Olha, se eu sei do comprimento, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na área, não é isso? Ó, 1 metro quadrado dá para quantas aves? 12. 7.500 aves, 625 metros quadrados. Eu vou precisar de 620 metros quadrados. 625 metros quadrados. E quer saber qual o comprimento? E fala que a largura é de 12. Olha, comprimento não é a área dividido pela largura? 625 dividido por 12, o comprimento do galpão vai ser de 52 metros. E a abertura do lanterninho? Bom, a largura do galpão é 12. O beiral, 1,5. 1,5 com 1,5, 3. Com 12, 15. 10% de 15, 1,5 metros. Largura da calçada, a calçada sempre menor do que o beiral. Se o beiral é 1,5, a calçada 1. O pé direito, como a largura, né, é de 12, o pé direito 4,20 metros, muito alto. Mas se você não tiver condição, se você fazer de 3, já adianta bem. Área do depósito, 3% da área do galpão. Qual a área do galpão? 625. Ó, gente, quem tem dificuldade aqui de porcentagem, é só fazer o seguinte, ó, 3 vezes 625 divide por 100, 3%, entendeu? Aproximadamente 19 metros quadrados. Tudo bem? Pé dilúvio. Pé dilúvio faz parte da instalação, gente. E o pé dilúvio, eu costumo dizer que ele tem que ser bem grande para ver se as pessoas que entram e que saem conseguem pisar no pé dilúvio. O pé dilúvio é essa estrutura aqui, né? A da nossa escola, essa foto aqui é do IFE, né? Baiano, Campus Guanambi. A gente observa que aqui tem o pé dilúvio. Esse pé dilúvio, a função dele é desinfetar os calçados de quem entra e de quem sai. Pode ser desinfetante líquido ou pode ser o próprio cal. Quando você coloca a cal, é pó, tá? Você fica mais tempo, tá? Geralmente o líquido a gente troca cada 24, 48 horas, né? Então, assim, o pó é mais fácil, né? Mesmo assim, muita gente pula para não pisar. Lembrando que o pé dilúvio é fundamental na granja, tá? Para a entrada e saída das pessoas. Proteger, desinfetar o calçado. É como se fosse um tapete. O rodolúvio, ele já é a função do carro. Hoje, quando o carro já passa nas grandes granjas, ele já recebe, né, um banho para higienizar o automóvel, que está vindo de outras granjas. E tem uns rodolúvios que é somente para passar os pneus, daí o nome rodolúvio, tá? Também para desinfetar, principalmente quando o carro, o trator vem de outras regiões. Evitar o quê? Contaminação. A fossa de putrefação, ela é importante, porque ela é necessária para eliminar as aves que morreram, que você eliminou. A gente não pode enterrar porque o cachorro desenterra. A gente não pode deixar no lixo comum porque pode vir a ter alguma doença. Então, tem que ter um destino para as aves mortas. A fossa de putrefação, geralmente a gente coloca uma distância maior, tá? Essa fossa, tá? E essa fossa,
ela geralmente fica a 100 metros da distância, né, da granja. Ela é bem fechada e você deposita as aves mortas. Geralmente a pessoa coloca a cal para desinfetar, né, e também evitar o cheiro tão forte, para acelerar a decomposição. Hoje também utiliza-se muito a compostagem. A Embrapa traz trabalhos maravilhosos sobre a compostagem de frango, porque você vai poder utilizar aqueles animais mortos como um adubo, tá? O incinerador é o ideal. Por que o incinerador é o ideal? Também a Embrapa, né, ela retrata a questão do incinerador. A ave morreu de uma determinada doença queimada, ou seja, vírus, bactéria, tudo foi destruído. Então o incinerador, ele é importante, mas poucas granjas, as granjas pequenas não tem. Somente as granjas grandes mesmo, que é importante esse incinerador de animal, tá? Quebra-vento, ou área de sombreamento, né, ou renques de plantas, é importante e são artifícios que podem ser naturais ou artificiais. Os naturais são melhores. A gente planta essas árvores a 20 metros de distância, né, do galpão e no sentido norte-sul, né? Então, assim, esses quebra-ventos servem justamente para reduzir a ação dos ventos nas construções, tá? Para quando chega esse vento, seja só mais uma brisa. Pode ser feito com pinos, eucalipto, milho, napier, tá? Ou seja, ou árvore de tronco liso que passe, né, do telhado, tá? Para tomar cuidado com o beiral, para que essa copa não destrua o telhado também, tá? A grama em volta do galpão é um sonho de todo mundo. Nós que estamos no semiárido, a gente sofre um pouquinho para manter um gramado. O gramado melhora muito a umidade, né, do ambiente da granja, tá? Aqui é o nosso aviário. É lógico que seria interessante que roçasse, né, para não ficar tanto no mato, né? A gente está vendo isso aqui, né? Seria interessante que fosse roçado. Aqui em volta do galpão, que a gente não deixasse muito mato para evitar animais predadores, não é isso? E aqui as árvores, fazer a poda para não chegar até onde o telhado, tá? Tomar cuidado com isso, tá certo? Mas melhora bastante, né, o ambiente. O espaçamento previsto e recomendado, quando as aves são de idade única, por exemplo, eu tenho um galpão com um dia e chegaram 2 galpões com um dia de vida. Eu posso colocar a distância de um galpão para o outro o dobro da largura. Vamos supor que o meu galpão tem uma largura de 8 metros. Qual a distância recomendada de idade única? 16 metros quadrados. E quando é de idades diferentes, olha, quando é de idade única, você vai colocar o dobro da largura. Se a largura é 10, você coloca 20 metros. Só que quando é de idades diferentes, o ideal é que seja em torno de 100 até 200 metros, já tem literatura citando, e que coloque árvores para impedir a contaminação. Isso aqui é uma questão de biossegurança, segurança da vida. Outra coisa, gente, importante, isso aqui para grandes aviários. Se o seu aviário é de poucas aves, você não vai precisar ter essa distância toda. Muitas vezes você não tem nem essa área toda, né? Então a gente tem que saber onde que a gente está situado. A caixa d'água. É importante que a água, gente, esteja em locais sombreados. Para quê? Para que essa água não chegue quente. A água quente, o animal evita de beber. E a ave, ela bebe bastante. Cada quilo de ração que ela come, ela bebe praticamente o dobro de água para metabolizar. Entendeu? Principalmente quando a ração é seca. Então, a água é importantíssima na granja. Água de qualidade e quantidade. Qualidade para o animal beber e quantidade porque você tem que lavar galpão, lavar equipamento. Então a água é algo assim importantíssimo na granja. Eu tenho um poço. Faça análise dessa água do poço, veja se ela é propícia para animal, se o animal pode ingerir essa água, certo? Faça uma análise química para realmente você ter segurança se o animal vai estar bebendo água de qualidade. Outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, se você pode beber a água, o animal também pode, certo? Olha, recapitulando o que a gente falou, né? Telhas de barro, tá? É a ideal, mas se você não tem a telha de barro, você vai poder, né, utilizar a telha de cimento, de sanduíche, né? Ou a estrutura metálica. Aqui são as tesouras que vai segurar essa estrutura, porque é de barro. Aqui tem o beiral, que é de 1,5 m até 2,5 m. Aqui a gente tem a mureta, essa mureta que é de 30, ela pode ser de 20 até 40. Observe uma coisa importantíssima, gente.
é a declividade do piso de 2%. Isso para quê? Para quando você for lavar, ter onde a água escoar tranquilamente. Esse galpão aqui, né, o pé direito dele é de 2,5 metros. Observe aqui, né? Na realidade, desculpa, 2,80, né? Porque pegou aqui, ó, tá? O pé direito 2,80, tá certo? Aqui é a subida do telhado. Observe o declive, tá? E gramado. Essa figura deixa bem clara. Lembrando que a parede lateral tem uma paredinha de 20 a 30 e o restante tela de galinheiro mesmo, tá? E a gente agradece, a gente espera que vocês tenham entendido, respondam o estudo dirigido direitinho, tá certo? E a semana que vem a gente vai estar falando, né, dos equipamentos, tá? Até chegar no planejamento da granja. A gente agradece e espera que vocês tenham